E agora vamos falar sobre o clima de instabilidade política em Brasília, em função das denúncias da Operação Lava Jato envolvendo empreiteiras e políticos. O PSDB, que é oposição ao atual governo, apoiaria um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal de Mato Grosso, Nilson Leitão, que é vice-líder do PSDB na Câmara Federal. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, os delatores aí da Operação Lava Jato disseram de que as doações que o PT diz que foram legais foram resultado da propina na Lava Jato. Ali na frente, e o PSDB já denunciou isso, se a Justiça acatar o que os delatores estão denunciando, o resultado aí seria cassar o registro da chapa da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Isso significa que nós corremos o risco de ter na presidência da República um homem que foi acusado de ter cobrado uma propina de 5 milhões de dólares. E o nome dele é Eduardo Cunha. É isso? O presidente da Câmara? É isso. Corre-se esse risco? Corre o risco dele assumir a presidência por 90 dias. Ele obrigatoriamente, com a cassação da presidente Dilma e o vice Michel Temer, automaticamente ele é obrigado a assumir, mas já com a eleição marcada no prazo no máximo de 90 dias. Seria mais uma catástrofe política no país, na opinião do senhor? Eu acho que não. Eu acho que a cassação primeiro, pelos crimes cometidos na campanha eleitoral, que não são só esses, também tem a questão do uso dos Correios, uso da máquina pública, que já são denúncias que estão no TSE. Então, se o TSE resolver julgar esses processos, além da extorsão, do uso de caixa 2 e do dinheiro de contratos da Petrobras na campanha eleitoral, daria em cassação do presidente e do vice-presidente. Com isso, a Constituição é clara, assume o presidente da Câmara por 90 dias, já com a eleição marcada. Um espetáculo, né? Um espetáculo para o Brasil, uma nova eleição. A diferença que tem aí das delações premiadas, que eu acho que foi um instrumento, são para as investigações, que é fantástico, é exatamente isso. Contra a presidente Dilma, já tem mais de 5 delatores que citam o nome dela, que recebeu o dinheiro de caixa 2. O Eduardo Cunha é citado agora e exatamente entra nesse episódio novo que a Câmara vai ter que debater logo depois do recesso. Falando em episódio, o próprio Eduardo Cunha criou, na semana passada, uma nova CPI, uma delas motivada justamente pela Operação Lava Jato, que é a do BNDES. A gente pode, então, ter mais surpresas ruins aí pela frente de empresas beneficiadas com esses incentivos, com esses empréstimos, melhor dizendo? Eu fui um dos 5 autores, né, do início do BNDES, dessa CPI. Ela foi... conseguimos todas as assinaturas já há quase 60 dias atrás, quase 90 dias atrás. E o presidente Eduardo Cunha nos garantiu que instalaria isso no segundo semestre. Devido a esse episódio, ele antecipou e instala a comissão, já encaminhou para os partidos para que já colocasse seus membros à disposição da CPI. O PSDB já está tomando providências das indicações dos nomes e isso deve ocorrer já no início do mês de agosto. Sem dúvida nenhuma, a CPI do BNDES ela vai ser bombástica, com números assustadores, talvez aí ultrapassando os números da Petrobras, do Petrolão, da Lava Jato. Deputado, e o PSDB hoje, ele apoia o impeachment da presidente? O impeachment, se vier a votação, terá o voto do PSDB na sua plenitude, não tenha dúvida disso. Tem 2 pedidos de impeachment na casa. Uma é de iniciativa popular, daquela turma que são os movimentos de rua, que foi protocolado ainda no mês de maio, né, início de junho, e também do deputado Bolsonaro, que também foi entregue. Ambos está sendo avaliado, né, pela equipe técnica da Câmara Federal. Caso vá para plenário, terá o apoio. Eu acredito que uma grande parte da Câmara Federal hoje apoia o impeachment. A gente vai buscar aí, a oposição vai buscar uma mobilização popular? Tem um grande movimento já para o mês de agosto, esse movimento de agosto que a gente espera que a sociedade vá para a rua. A presidente Dilma chegou aí no menor índice de popularidade, não apenas do Brasil, da história do Brasil, mas hoje nenhum presidente no seu cargo tem uma popularidade tão baixa no mundo inteiro, nos países que têm pesquisa eleitoral.
Nenhum presidente conseguiu chegar tão baixo. Então ela perdeu a credibilidade política, moral, para conseguir continuar gerindo, fazendo gestão no país. Então, é normal que a sociedade se mobilize e que a classe política, principalmente a oposição, diz que já venceu esse prazo, o prazo da presidente Dilma no cargo. Deputado, falando sobre denúncias, a pergunta agora é aqui de Mato Grosso e sobre a época que o senhor foi prefeito de Sinop. Na semana passada, a imprensa noticiou que o Tribunal de Justiça anulou um processo onde o senhor havia sido absolvido. E nesse processo aí, as duas principais acusações é de que o senhor teria favorecido uma empreiteira numa licitação e que também teria cobrado uma propina de R$200 mil. Que história que é essa aí? Essa história, na verdade, não anulou a sentença no mérito, né? O juiz anulou um vício de procedimento do juiz local. O mérito, ele foi sentenciado, ele não foi julgado no TJ. Ele anula e pede para voltar para que possa ouvir algumas testemunhas. Mas a sentença era totalmente natimorta. Essa ação, eu entrei com uma ação contra a União e já ganhei em primeira instância, talvez uma indenização histórica, talvez meus netos vão receber, né? É uma história que sempre tentaram colocar. O juiz local sentenciou arquivando o processo, o Ministério Público recorre, que é praxe, o TJ, um desembargador de qualidade e muito respeitado, que é o Dr. Márcio Vidal, entendeu que o juiz não cumpriu o procedimento que deve. Então, na verdade, ele anula exatamente o processo do juiz e não o mérito. O mérito não está sendo discutido aí, não. E eu estou muito tranquilo em relação a isso, que vai ser totalmente arquivado, como já foi, até porque já ganhei ação contra a União de um assunto que tentaram me envolver e é um assunto morto, tanto aqui como no nível federal. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada.